Você já teve aquela sensação, ou passou pela experiência de sair da sua zona de conforto? De estar a milhas e milhas de distância da sua casa, da sua família, da sua terra natal, de tudo aquilo que lhe é familiar? Em busca, sabe-se lá muito bem o quê? Só que de repente, você volta e você fala, nossa, como é bom estar de volta. Embora lá fora tá pegando fogo, mas você tem aquela sensação, e você não sabe muito bem por quê, aquela sensação de segurança e de paz, e de que tudo tá bem. E essa foi uma das minhas sensações durante a leitura, porque eu digo isso, né? Durante a minha leitura desse livro, O Vento nos Salgueiros, que é escrito por Kenneth Grahame. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, e a infância dele foi bastante triste, porque a mãe faleceu quando ele tinha por volta de 4 anos de idade, e o pai, né, decidiu que ele ia morar com a avó desde então, e ele sai da cidade, vai morar na zona rural. Isso explica também, né, o porquê de todo esse imaginário de ruralidade, de natureza. Isso foi o que ele, né, cresceu nesse ambiente. E a história me lembrou muito as fábulas de Esopo, porque é uma história extremamente moralista, tem uma moral aqui, e também é feita por animais, os personagens são animais. Então eu fiquei muito feliz com a leitura, gostei muito, né? Como sempre, eu sempre vejo as coisas do positivo que tem aqui, eu vi muita coisa boa. É um livro infanto-juvenil, mas não quer dizer que o adulto não possa ler, porque depende da maturidade da pessoa, né? Eu estava até conversando aqui em casa. Dependendo da maturidade da pessoa, ela vai enxergar coisas aqui que eu não enxerguei enfim, eu vi muita coisa boa aqui. Assim como um adolescente, uma criança também, muitos podem conseguir enxergar certas coisas e outros não. Isso vai depender, como sempre, da experiência, da maturidade de cada um. Mas é uma história que tem 4 personagens principais e alguns agregados. O primeiro é o toupeira. E a história se passa na primavera. E lá na Europa, né, onde tem as estações bem certinhas, na primavera é a época que todo mundo está limpando as suas varandas, a sua casa. E o toupeira não era diferente. Então ele começa a história com vassoura, bem engraçado, limpando tudo. Só que ele está cansado. Ele fala, eu não quero mais limpar. Eu quero fazer outra coisa. Daí ele vai, né, ele é um animal subterrâneo, extremamente, ele não fica em superfície, e ele nunca foi na superfície. Só que ele decidiu que ele ia dessa vez. Então ele vai, cava, cava, cava e vai para a superfície. E ele fica extremamente apaixonado, anestesiado. Porque ele vai querer desbravar aquilo ali, porque ele tem esse espírito desbravador. E ele é uma pessoa, vai desenvolvendo, a gente vai perceber que ele é super astuto também. Daí ele tá lá, encontra o rio, nossa, é outra maravilha. Aí do outro lado do rio tem o rato d'água. O rato d'água não tem nada de desbravador, pelo contrário, é aquela pessoa que se questiona, por que as pessoas gostam tanto de mudar? Ele faz esse questionamento que eu vou falar daqui a pouco. Só que aí ele também é aquela pessoa que adora fazer amizade, ele tá super feliz com a vida dele, com a vidinha dele ali, ele não quer confusão, portanto ele adora, entendeu, apaziguar as coisas, é aquele amigo apaziguador e super amigo de todos. Então é claro que ele ficou amigo do toupeira, o toupeira foi morar na casa dele, e aí as aventuras eram sempre juntos e eles viraram grandes amigos. O terceiro personagem que a gente pode chamar é o texugo, que é outro animal subterrâneo. Só que uma diferença com o toupeira é que ele, nessa história, que ele é um ancião, é um sábio, mas ele é um tipo de animal subterrâneo que ele gosta muito de fazer escavações complexas. E isso foi bem interessante, bem importante aqui na história. E ele, né, foi muito amigo de um senhor, de um sapão, né, que já faleceu, muito rico, e deixou o seu filho, o sapinho, o sapo, que é um grande personagem, muito engraçado, que tinha que estar aqui, porque deu volume, deu ação a essa história, né? Porque ele é um personagem, tipo assim, eu pensei, nossa, é um super sanguíneo, sem foco, fanfarrão, adora uma brincadeira, entendeu? Você às vezes dá risada com ele, e ele é aquela pessoa, como ele tem todo esse dinheiro, é uma pessoa muito deslumbrada, porque eu acho que ele não teve o pai dele, né, para educá-lo desde então ele, assim, não tem noção com dinheiro, ele gasta tudo, cada hora ele gosta de uma coisa. A história começou ele gostando de charretes e cavalos, de repente, até por um período histórico de Revolução Industrial, ele escuta o barulho do carro, e ele agora gosta de carro, ele quer carro, tudo que ele compra é carro, até os amigos falam, pare com isso, daqui a pouco ele enjoa e vai para outra coisa. Mas os amigos, é interessante que eles querem sempre trazer o sapo para a razão. E o texugo, eu acho que por comprometimento ao pai, por amar tanto, ter gostado tanto do pai dele, ter sido tanto amigos, ele sente um carinho muito grande pelo sapo
e até um papel de pai, faz um papel de pai, que é trazê-lo sempre para a razão, para andar no prumo, né, dar um sentido para a vida dele, ser mais prudente. A história o tempo inteiro assim. E o sapo faz muita. Ele é preso, ele rouba carro, ele desacata a autoridade, sofre infração quando está dirigindo, assim, passa por várias situações engraçadas, mas vocês têm que assistir para ver. Tem que ler o livro para vocês se divertirem também. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é essa temática da mudança. Isso é tão verdade que estava chegando o inverno em um determinado momento e o rato d'água ele ficou pensando, por que está todo mundo já se arrumando, né, para ir embora? Porque os animais eles começam a ir em direção ao sul, né, da Inglaterra. Daí tem até uma passagem aqui que ele compara isso a um grande hotel, que é o seguinte: o grande hotel da natureza tem suas temporadas, como os demais. Enquanto os hóspedes, um a um, fazem as malas, pagam a conta e partem, e os assentos à mesa vão ficando tristemente vazios a cada refeição. Enquanto suítes são trancadas, tapetes retirados e garçons dispensados, aqueles que permanecem em regime de pensão até a reabertura total do próximo ano. Não podem deixar de ficar um pouco afetados por todas essas fugas e despedidas. Uma ávida discussão de planos, rotas e novos trimestres. Esse encolhimento diário no fluxo da camaradagem. É de se ficar inquieto, deprimido e inclinado a reclamar. Agora, por que este anseio por mudança? Por quê? Tanto dos animais quanto de nós, seres humanos, muito de nós, não generalizando. Pensem aí, por que esse anseio por mudança? Por que não ficar quietinho por aqui, como nós, e ser feliz? É bem o rato, né, d'água, ele tem bem essa característica de não querer aventuras, mas ele estava se questionando e ele ficou assim, por que isso? Eu senti isso, foi muito legal fazer essa reflexão. Isso me chamou muita atenção, assim como o toupeira, que também é um desbravador, né? Assim como o texugo morava no subterrâneo, e ele também, né? O texugo detestava ficar viajando para a superfície, também era uma pessoa mais reclusa, não gostava, eu acho, muito de aventuras. Né? Então, um belo dia, o toupeira foi lá visitar o texugo e estavam os dois conversando, né? Se entendendo, porque eles têm hábitos comuns. E o rato d'água estava detestando estar ali embaixo, porque eu já falei, ele gosta de ficar na situação confortável. Ele não sai da zona de conforto, então ele queria voltar para o Ribeirinha, para o rio. Daí o texugo e o toupeira falou assim para o texugo, mas eu me sinto em casa aqui, porque aqui é o subterrâneo, aqui a gente tem segurança. A conversa deles foi essa, que é legal, eles até falam, é muito bom ir lá para cima, passear, ganhar a vida, mas nada como voltar para debaixo da terra, porque aqui é o nosso lar, aqui eu me sinto em casa, aqui é o meu lar. Isso foi muito assim, veio de encontro comigo, porque eu também já morei fora, eu já trabalhei fora, eu também já quis desbravar as coisas. E isso foi tão verdade, porque eu não passei perrengue, nada de mal aconteceu. Pelo contrário, eu só tive coisas boas. Eu super recomendo. Mas o legal mesmo é quando você tem a possibilidade, porque muitos não têm, né? Quando você tem a possibilidade de voltar para sua casa, de você retornar ao seu lar, isso não tem preço, é inquestionável a sensação. Então, talvez, se você não passou por isso, você talvez não vai entender o que ele está querendo dizer aqui, nem o que eu estou querendo dizer. Mas aquilo ali foi muito legal ver isso aqui numa história e eu vim de encontro ao que eu passei, né? Eu achei muito legal mesmo, de verdade. Isso foi uma coisa que ficou marcado em mim. E um outro ponto importante, que é sobre o vento nos salgueiros, e dessa capa aqui, que é só um capítulo que fala sobre isso. Que teve um determinado momento, uma situação, um personagem, um animal, o Lontra. O Lontra tem um filho, Lontrinha, né, que é o Bolotinha, e ele sumiu. E os amigos, né, que ali tem uma amizade muito grande, aqui fala muito de amizade, né, de comprometimento, de confiar mesmo no amigo. E o Bolotinha sumiu, então eles falaram, não, o toupeira e o rato d'água, a gente não pode dormir, a gente tem que procurar o Bolotinha, né, ajudar o nosso amigo Lontra, porque o Lontra estava desesperado, não dormia, ficava do lado de fora esperando o filho aparecer. Daí eles pegaram um barco e saíram, né, pelo rio. E foram indo, é um capítulo de muito mistério, de algo, assim, eu senti que o autor queria, né,
escrever algo tão transcendental da natureza. E ele conseguiu, porque eu achei extremamente tocante e é um capítulo bem diferente. E deu sentido a toda essa simbologia. Porque eles estão caminhando no rio, aí de repente, né, começa a ter vem a noite, aí tem o mistério da noite, a escuridão. Aí começa a tocar uma flauta, que é remetido a da mitologia grega, né, de um personagem mitológico. Daí eles ouvem aquele som, daí eles encontram os salgueiros, daí eles entram pelo caminho. Daí de repente aparece uma luz. É assim, é um capítulo muito legal. E aí eu senti também na questão até da providência, né, de você seguir aquele caminho, né, que tem algo que vai te levando para onde você quer ir, para onde você deve realmente ir. Mas se você é uma pessoa prudente e está atenta aos sinais, aquilo tudo que está acontecendo. Então eu vi como uma providência. Então foi assim, essa foi a minha, o que tocou em mim, foi a minha interpretação. Você que vai ler, você vai ter a sua interpretação, mas eu achei muito legal e tem um ar transcendental, sim, da própria natureza, do mistério que é a natureza. Então é isso, gente. Eu termino por aqui, porque é um livro, assim, leiam, é muito gostoso de ler, é bom para ler até esse aqui é um livro que eu acho que dá para ler é muito legal ler em voz alta para família, porque a história é muito engraçada, é muito envolvente, o sapo, você vai morrer de rir e vale super a pena. Obrigada e até a próxima.